Leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 10. Como Paulo fez em outras das suas cartas, como você sabe, nós temos algumas cartas do Novo Testamento que são de autoria do apóstolo Paulo, e em outras das suas cartas, como nesta, ele inicia a sua escrita, ele inicia a sua carta com uma oração de gratidão pelas pessoas e pela igreja destinatária da carta. Então, carta aos Coríntios, porque foi escrita para os crentes da cidade de Corinto. Nós conhecemos duas, duas são consideradas canônicas, estão aqui nas Escrituras. Carta aos Gálatas, também é uma carta que Paulo escreveu para os crentes ali daquela região da Galácia, os Gálatas. E a mesma coisa aos crentes de Tessalônica. Então Paulo escreveu duas cartas. E nesta segunda carta, que é o objeto do nosso estudo agora, ele também inicia agradecendo a Deus, dando graça a Deus pelas pessoas, pela igreja. Na semana passada, eu lembro que já chamei a sua atenção para esta atitude de Paulo, ou para esse método de Paulo para a sua vida. Primeiro vamos agradecer, Se a gente está agradecendo em primeiro lugar, é porque nós já estamos nos colocando na presença de Deus, e diante das circunstâncias e dos desafios, com uma postura de fé, não é isso? Porque a gratidão do crente, ela é fundamentada na sua fé e na sua confiança, e não na sua certeza de que tudo que ele planejou no dia vai correr exatamente do jeito que ele planejou, porque o mundo é imperfeito, e porque coisas imprevistas acontecem, e porque nós não somos adivinhadores do futuro, não é isso? Mas nós confiamos num Deus que, apesar desta condição tão limitada e tão frágil que somos, nós confiamos que esse Deus está com a sua mão, nos conduzindo, nos dirigindo, nos instruindo. E talvez você nem perceba, mas acontece sim, o Espírito Santo vai falando aí na sua mente, vai te instruindo, e a sabedoria de Deus vai sendo derramada na sua vida durante o dia, e nós vamos assim vivendo, queridos. Então comece com ação de graças, e assim Paulo fez com os crentes da carta de Colossenses, ou os crentes de Colossos, os crentes colossenses, que nós vimos na semana passada. Nós já vimos que naquela carta Paulo agradece os crentes da cidade de Colossos, em especial a gratidão dele se fundamentava em marcas fundamentais, marcas que revelavam que aqueles crentes verdadeiramente eram crentes, que naqueles crentes o evangelho verdadeiramente estava presente, estava agindo, de que aqueles crentes eram verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então agradece a Deus por ver nos crentes colossenses a fé, o amor e a esperança. 3 marcas, como nós vimos na semana passada. Na verdade nós vimos 5, mas estas 3 observadas nos crentes de Colossos, 3 marcas que necessariamente estão presentes na vida do cristão. Por que necessariamente?
Uma coisa que não é necessária é uma coisa acessória. O que é que você chama de acessório? Acessório é uma coisa que, se ele não estiver lá, talvez diminua a beleza, talvez diminua o impacto visual, o brilho, mas sem um acessório vai funcionar do mesmo jeito. Então vamos pegar, por exemplo, um carro e o sistema de som do carro, e você precisa ir daqui até São Paulo. Se o seu carro tem um equipamento de som, você pode ir ouvindo música, ouvindo notícia, ouvindo o que você quiser, não é isso? E se ele não tem? Você não vai chegar em São Paulo? O carro não vai conseguir andar na rodovia porque não tem som? Ele depende do som para poder andar, né? O que é necessário num carro é o motor, é o câmbio, né? Suspensão, carroceria, chassi. Bom, existe uma série de peças, né, que realmente são necessárias. Não estou dizendo que os acessórios não fazem parte, não são tão importantes, principalmente nos dias atuais, onde nós, na verdade, temos dado extrema importância às coisas acessórias. E sabe que às vezes até nós invertemos. Há muita gente que enfatiza tanto coisas acessórias na sua vida, que ela se dedica tanto a ter acessórios, e não estou falando assim para o carro exclusivamente, mas para a vida como um todo, e que ela esquece as coisas necessárias, né? É como se nós nos preocupássemos tanto com detalhes, sei lá, como a cor da parede, como o visual deste templo, como o conforto dos bancos, como se nós nos preocupássemos tanto com a estrutura física do lugar, mas fôssemos crentes que deixassem de lado marcas fundamentais como a fé, o amor e a esperança. Então somos crentes que se reúnem num lugar lindo, gostoso, maravilhoso, mas não cremos como deveríamos crer, não amamos uns aos outros, e a nossa esperança no futuro é tão frágil que nós vivemos extremamente ansiosos com as coisas. Esse tipo de religiosidade, irmãos e irmãs, ela é muito perigosa. Ela sempre esteve presente na história da igreja, e a gente pode até olhar na própria história de Israel, quantas vezes eles não ficaram tão satisfeitos com um belíssimo templo, né, construído por Salomão, enquanto sacrificavam aos ídolos, enquanto eram tão incrédulos e imorais quanto os seus vizinhos pagãos, enquanto desprezavam os seus profetas, se gloriavam da beleza do templo e dos belos rituais que possuíam. O que aconteceu com o reino de Israel, com os dois reinos, né, norte e sul? O que aconteceu com eles? Essa é uma história que você conhece e sabe quanto é perigoso nós não tornarmos estas marcas fundamentais que Cristo põe em nossas vidas, pegarmos estas marcas e a colocarmos em prática, em vivência diária, em manifestação. A marca de Deus do amor, fé e esperança é colocada em mim por Deus, mas agora eu preciso fazer com que estas marcas de maneira concreta sejam vistas e conhecidas e se manifestem através do meu modo de viver. E é o que nós vemos nos crentes de Tessalônica. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós lemos hoje a segunda. Na primeira, lá no comecinho, Paulo age com eles, ou escreve para eles da mesma maneira que fez para os colossenses. Ele começa agradecendo a Deus, dando graças a Deus por aqueles crentes, por aquela igreja, pela obra de Deus, e destaca que nos Tessalonicenses também havia fé, amor e esperança. Aliás, ele diz que a fé dos Tessalonicenses era uma fé operosa.
capítulo 1, versículo 3. O operosa aqui reforça, inclusive, a veracidade da fé, porque toda fé verdadeira, ela vai ser operosa, ela vai provocar em nós alguma coisa que se efetiva no nosso modo de viver. E os tessalonicenses tinham esta fé operosa, de tal maneira que diz Paulo no capítulo 1, versículo 9, que os tessalonicenses haviam abandonado os ídolos para servir tão somente a Jesus. Eu quero que você entenda aqui que o abandonar ídolos foi muito mais do que um movimento de trocar de religião, de deixar algum dogma de uma religião de lado para assumir um outro dogma. Nós estamos falando de um povo nascido, criado, vivido numa cultura romana. A presença dos ídolos, a adoração dos ídolos, era algo que, vamos falar assim, na linguagem de hoje, né? Estava no DNA da cultura romana. Era uma característica comum, normal, da cultura romana, do modo romano de viver. Então aquele povo, na verdade, ele não tinha apenas deixado de orar para um determinado ídolo, um determinado deus do panteão romano, que era, os romanos, assim como os gregos, eram politeístas, né? Eles tinham vários deuses na sua crença. Eles não tinham apenas deixado de fazer uma oração, um pedido a um determinado deus ou alguns deuses. Eles tinham abandonado toda uma cultura, uma carga cultural que não se adequava, que não correspondia ao paradigma, ao padrão da Escritura Sagrada, como uma vida daquele que verdadeiramente teme a Deus. Seria algo como nós hoje, por causa da presença do Evangelho, abandonarmos vários elementos que estão presentes na nossa cultura brasileira, presente na mídia, divulgado pela mídia, pela sociedade. Tudo isso deixando de lado para tão somente nos conformarmos com a Palavra de Deus. Ou seja, um estilo de vida na qual nós negamos aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Aliás, o crente tem que se ajustar à vontade de Deus. E ele tem por quê? Porque o temor de Deus provoca esse ajustamento à vontade de Deus. Imagina que sem Deus as pessoas estão desalinhadas, estão fora de rota, estão viradas para o lado errado, e estão caminhando para direções que não fazem parte daquele plano de Deus para a vida humana. Quando a pessoa teme a Deus, existe um alinhamento da sua vida, existe um ajuste, uma acomodação, uma adequação, uma conformidade da vida do cristão à vontade de Deus. E quando isso acontece, existem certas coisas que estão desalinhadas da vontade de Deus que a gente tem que deixar. Porque não dá para você ir para o norte e sul ao mesmo tempo, concorda comigo? Alguém consegue caminhar para a direita e esquerda ao mesmo tempo? Você pegar o seu lado direito e ir para a direita, o seu lado esquerdo e ir para a esquerda, alguém consegue?
Ou a gente vai para a direita ou vai para a esquerda. Não existe duas direções para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele não é dividido em partes, ele é uma coisa só. Ou minhas pernas, meus braços, meu tronco, minha cabeça, meu pescoço, vai tudo para a direita ou vai tudo para a esquerda. Eu não tenho como mandar uma coisa para lá e para cá. Eu não sou divisível. Então não dá para a gente colocar a nossa vida, o nosso corpo na direção do mundo e também na direção de Deus. Por isso diz as Escrituras: quem quer ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. E disse Jesus: quem quer servir a dois senhores não vai agradar nenhum dos dois. Não dá. Então a vida dos Tessalonicenses, irmãos e irmãs, mostrava que a conversão deles era real, de que eram discípulos de Jesus de fato, de que as marcas essenciais que caracterizavam os verdadeiros crentes estavam lá. Por isso, no versículo 5, lá do capítulo 1, Paulo diz que eles eram considerados modelo para as outras igrejas. Olha que privilégio. Modelo. Você sabe o que significa, né? Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. As mães têm uma carga muito grande sobre elas, e assim como os pais. Essa carga não é o de poder ter que trabalhar para colocar comida para os filhos, ou pagar o estudo deles. Claro que isso também é um ônus, né, da paternidade e da maternidade. A maior carga carregada pelos pais é que eles são modelos de vida, eles são a escola de vida, eles são os mestres da geração que vai substituí-los, do seu corpo, carne e sangue, que geraram e que vão dar continuidade à existência da humanidade, à existência da sua própria vida. Ser modelo, ser exemplo, ser inspiração. E a igreja tem que ser modelo, irmãos. O mundo não pode olhar para a igreja e não ver nela um modelo de uma vida que verdadeiramente tem a presença daquele Deus que eles dizem que servem. Se nos chamamos de igreja cristã, pesa sobre nós a necessidade de que as pessoas vejam Cristo em nós, vejam Cristo nesta igreja. Então, irmãos e irmãs, o que nós vemos? Que os crentes tessalônicos estavam levando a sério, com zelo e total esforço, a vida cristã, que estavam dando o melhor de si. Aí que eu quero então dizer vida ao máximo. De repente, vida ao máximo é o sujeito ter dinheiro para só ficar de férias, né? Nem precisar trabalhar. Vida ao máximo é viajar, é conhecer o mundo. Vida ao máximo é você comer tudo de bom e melhor. Vida máxima é ter conforto. Vida máxima é você ter na mão o poder de satisfazer seus desejos. Não. Para o cristão, vida ao máximo é aquela vida em que ele dá o melhor de si para Deus, para o reino de Deus, de tal maneira que ele seja tido como modelo daquele que segue a Deus e tem Cristo no seu coração. Então, vida máxima tem a ver com zelo. Zelo.
Paulo também diz aos Romanos, lá no capítulo 12: no zelo não sejais remissos, ou seja, preguiçosos. O que falta para o preguiçoso? Esforço, não é isso? Esforço. O preguiçoso não quer trabalhar, ou não quer ter trabalho, e trabalho é movimento, trabalho é ação. O trabalho implica em você sair da estagnação, deixar de ficar parado, ainda que não seja um trabalho físico, como um trabalho mental, mas é você colocar então a sua mente em funcionamento. O preguiçoso, ele não quer trabalhar, falta ali esse item do esforço, ou de fazer força, ou de se empenhar. E o Paulo então diz, olha, no zelo, ele está falando o zelo com a obra de Deus, zelo com a vida cristã, né? Não sejam preguiçosos, não se acomodem. Então, os crentes de Tessalônica, irmãos e irmãs, Paulo os chamou de modelo. Olha, se Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, porque essa carta, as duas cartas de Tessalonicenses estão na Bíblia, e nós cremos que a Bíblia não é a carta de Paulo, os escritos de Moisés, não é isso? A história de Davi, os provérbios de Salomão. Mais do que isso, são coisas que estes homens escreveram, sim, né? Mas sob uma inspiração divina. Por isso nós chamamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e esse P maiúsculo que a gente põe ainda, né? Para dar aquela ideia de que se trata de um livro sagrado, inspirado por Deus. Então, veja, um homem como Paulo, inspirado por Deus, está dizendo, os crentes de Tessalônica são um modelo. Então, pastor, diante dessa palavra de Paulo, para os tessalonicenses só restava agora cruzar o braço e seguir com a vida. E aí que, irmãos e irmãs, fica interessante, porque apesar de já serem considerados crentes modelos, crentes que tinham a fé, o amor e a esperança visivelmente demonstraram, Paulo vai exortar os crentes tessalonicenses para que nestas coisas eles progredissem cada vez mais. Então, se a gente voltar no primeira carta, capítulo 3, versículo 10, versículo 12, capítulo 4, versículo 10, versículo 13, Paulo está dizendo isso, né? Volta uma folha aí e vamos ler 4:10. Volta uma folha e diz assim, olha, e na verdade estais praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então a vida cristã, irmãos e irmãs, é uma vida que não conhece, ou não pode conhecer, ou não pode admitir o comodismo, a estagnação, a desmotivação, uma vida que apenas cumpre sua obrigação
e não se esmera, não tem zelo em ser cada vez mais alguém que ama mais, que crê mais e que tem uma esperança mais firme e intensa em Jesus Cristo. Vida cristã é uma vida de desenvolvimento, de crescimento. Pedro disse então lá também: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Você já leu a Bíblia uma vez? Começa a ler a segunda. Começa de novo. Não se acomode, mas progrida. Progrida. De tal maneira que na sua vida seja observado um contínuo aperfeiçoamento e crescimento. Ou seja, dar o máximo de si não é chegar no patamar final, na experiência maior da vida cristã. Dar o máximo de si é algo que você tem que fazer hoje, e apesar de você hoje já ter dado o máximo de si, amanhã o seu máximo pode ser e deve ser ainda mais firme, mais intenso, mais aplicado, de tal maneira que o máximo do amanhã seja mais máximo do que o máximo de hoje. É claro, irmãos e irmãs, eu não estou falando que você de um dia para o outro vai sentir diferenças, mas é importante que você de tempos em tempos avalie a sua vida, olhe para um período de talvez meses, quem sabe poucos anos pelo menos, atrás, e perceba se você é aquele crente que está igual o caminhão entalado que fica rodando a roda e não sai do lugar, ou se você de fato está avançando, está crescendo, está progredindo. Se você está vivendo o máximo, mas o seu máximo de hoje comparado ao máximo que você dava há 2, 3, 5 anos atrás, ele é ainda mais intenso. Mais intenso. Então olha só, vida ao máximo, ok? Vida ao máximo, num contínuo crescimento e aperfeiçoamento. E aí, irmãos e irmãs, na segunda carta agora que nós lemos, Paulo traz uma informação que vai acrescentar algo especial a essa atitude. O capítulo 1, versículo 3 em diante, fala: olha, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, como ele fez da outra vez, ele está agradecendo, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Olha só, na primeira carta Paulo estava dizendo: vocês já amam tanto que já são modelo de exemplo de amor, E aí ele exorta eles a crescerem no amor, e ele está dizendo: e o amor de vocês cresce sobremaneira. Aliás, a fé cresce sobremaneira, e o vosso muito amor de uns para com os outros vai aumentando. Olha que bênção, olha que bênção, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da constância em fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Os tessalonicenses eram crentes que estavam dando vida ao máximo, mas isso não significava que tinham chegado num patamar onde disseram: tá bom aqui, a gente não precisa ser crente melhor do que isso.
Ninguém tem razão para reclamar do tipo de crente que nós somos. Eles não estavam nem aí com essa história, preocupados com o que os outros pensavam ou não. Eles estavam crescendo ainda mais. E o apóstolo Paulo, então, aqui nesse versículo 4, ele insere uma informação, irmãos, importantíssima. Que tudo isso estava acontecendo num contexto de perseguições e tribulações. Ok? Então, o que Paulo diz é que a prática e o crescimento da fé e do amor dos tessalonicenses ocorria em condição de adversidade. É como se eu dissesse para você que está correndo: acelera mais um pouco, mas detalhe, agora na subida. Né? Você já mantém o ritmo na subida, já é difícil, mas agora você fala: não, você tem que acelerar aí na subida. Caminha mais um pouco, com mais vigor, mais força, com mais intensidade, mas detalhe, o vento agora que estava a 5 km por hora contra você, agora está a 30 km por hora contra você. Ou seja, ainda o vento mais forte batendo contra você. E aí, irmãos e irmãs, podemos tirar algumas lições aqui para a gente, inclusive, caminhar para o final. Não espere as coisas melhorarem para você ser um crente melhor, ou para você crescer mais na vida cristã. Eu acho que eu perdi a conta de pessoas que eu conheci que não estão na igreja, ou estão na igreja se arrastando apenas, porque tem esse pensamento: quando a minha vida melhorar, eu vou ser um crente melhor. Quando meus problemas de relacionamento, financeiro, profissional, saúde, etc., melhorar, aí eu vou orar mais, vou estudar mais a Bíblia, vou me dedicar mais. É claro, queridos irmãos e irmãs, que quando as coisas estão melhores, fica mais fácil. Não estou dizendo que esse pensamento não tem uma certa lógica, né? Uma pessoa que está em paz com a sua situação de relacionamento familiar, de trabalho, de finanças, né? De saúde, essa não tem nem desculpa para não estar seguindo o exemplo aqui dos Tessalonicenses. Mas não há qualquer justificativa para que alguém pense assim: quando as circunstâncias forem melhor, eu serei um crente melhor. Não espere isso acontecer. Pastor, mas vai ser mais difícil. Vai. Agora, irmãos e irmãs, nós estamos caminhando sozinhos? A vida cristã é uma vida solitária? Primeiro nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Aliás, sem a presença dele, né, não haveria vida cristã nenhuma, na verdade. Segundo, nós temos os irmãos, nós temos a comunidade, nós temos a igreja, que precisa ser um ambiente de apoio. Temos que ser apoiadores e apoiados, porque a exigência é grande. Então, não espere as coisas melhorarem para você ser um crente melhor, ou crescer mais na vida cristã. Não condicione a qualidade de sua vida cristã às condições favoráveis ou não
da sua vida humana. Tem muito a ver com o que eu disse, né? Muito anterior. A sua qualidade de vida cristã não pode estar condicionada às situações estarem ou não favoráveis. Em terceiro, não se trata de um comércio, uma relação comercial com Deus. O que é uma relação comercial com Deus? É aquela tão presente no discurso de um certo segmento evangélico hoje, que diz assim: você devolve a Deus na medida em que Ele te dá, ou você quer que Deus te dê na medida que você dá a Ele. Nossa relação com Deus não é uma relação comercial. Se você ama a sua esposa, ama o seu marido, sua relação com ele e com ela não é comercial. Não é na mesma medida. Não é eu pago a ele ou a ela com a mesma moeda que ele me paga ou ela me paga. É assim que nós agimos com pessoas que nós amamos? Quem ama faz mais. Quem ama vai além. Quem ama não está buscando pagamento, retribuição. Quem ama faz porque ama, faz porque isso dá alegria, faz porque isso dá prazer, faz porque isso dá sentido, faz porque isso é o significado de uma vida. Fazer o melhor de si por quem você ama. Faz porque amar é a coisa mais gostosa que existe. Não é isso? Por que a nossa relação com Deus então vai ser diferente? Uma relação comercial. Por que eu vou orar mais? Olha a minha vida, a situação que está a minha vida. Deus está me dando tão pouco. Se Deus estivesse dando para mim o tanto que Ele está dando para o fulano, você ia ver se eu ia ser um crente melhor. Quando Deus começar a regar o meu jardim com bastante água e adubo, e as coisas na minha vida começarem a crescer e frutificar, você vai ver, Deus, se eu não vou fazer grandes coisas pelo Senhor. Isso parece bonito, esse discurso, mas é errado. Tira ele da sua cabeça. Ouve, ó Israel, o que Deus quer de ti, tão somente que o temas e o ames de todo o coração. Ponto. Não é isso? Resumindo o discurso de Moisés em Deuteronômio. E quando perguntaram para Jesus qual o grande mandamento de Deus, de repente esperavam, né, alguma coisa referente ao sacerdócio, aos rituais, alguma coisa do tipo moral, né? Ames a Deus toda a tua força, entendimento, todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. E o apóstolo Paulo vai dizer depois em Gálatas: nisso se resume a lei. Perdão, em Romanos. Então, irmãos e irmãs, vamos servir a Deus e desenvolver a nossa vida cristã, porque amamos a Deus, porque amamos isso que chamamos de vida cristã, porque amamos isso que chamamos de igreja, porque queremos ser o melhor. Queremos ser o melhor pai, o melhor mãe, o melhor filho. Lá na sua empresa você quer ser o melhor funcionário, o melhor chefe, ou se você é proprietário, o melhor proprietário da sua empresa, né, das empresas. Pois bem, coloque isso aqui na casa, na obra do Senhor, no reino de Deus. E como os Tessalonicenses, você então será, visto como um modelo, não para sua honra e glória, porque quando nós chegamos nessa posição, irmãos e irmãs, nós não estamos
fazendo isso para receber aplauso, até porque isso é obra exclusiva de Deus. Nós vamos encerrar aqui. Eu gostaria de tratar dos próximos versículos que nós lemos a partir do 5, mas o nosso tempo já esgotou. Deus abençoe, queridos, vamos orar.